Bom dia, vocês estão se conectando agora. A gente vai falar um pouquinho nesse ao vivo de hoje, como a igreja pode integrar novos visitantes nessa época de pandemia, de forma totalmente online, tá? Então, primeira coisa, se puder envia aqui pelo Instagram o aviãozinho aqui para algum amigo que precisa ver isso, algum amigo que é pastor, algum amigo que é líder, ou alguém que está envolvido no Ministério de Comunicação da igreja, né? Manda lá para ele. Se você está vendo depois pelo Facebook, compartilhe isso aqui na sua linha do tempo, marca algum amigo, porque é o que a gente vai falar hoje. Eu acho que é algo super importante, super relevante para esses tempos atuais que a gente está vivendo, como que a gente pode integrar novos visitantes na igreja de forma online, né? Como fazer uma aula de integração, né? Toda igreja tem isso daí de diferentes nomes. Aqui em Buenos Aires a gente chama de DNA, né? ADN em espanhol. Mas DNA, por quê? Porque a gente transmite o DNA da nossa igreja para os novos que estão chegando e a gente apresenta a visão da igreja, a história dela, como que a pessoa pode servir, etc. E de forma online a gente pode fazer isso daí, tem ferramentas bem simples para a gente utilizar. De nenhuma maneira eu acho que o online ele vai engolir o offline, tá? Eu acho que, outro dia alguém me perguntou, você acha que dá para ter uma igreja 100% online? Eu acho que as duas coisas são diferentes e complementares. Eu acho que tem coisas que dá para a gente utilizar ainda no mundo offline da igreja online. Por exemplo, aqui em Buenos Aires é uma cidade muito grande, é igual São Paulo, Cidade do México, enfim, Bogotá, são cidades que às vezes custa para as pessoas se moverem de um lado para o outro. Então o que a gente vai fazer, mesmo depois que terminar a pandemia, a gente vai continuar utilizando alguns recursos online, tipo reunião de pequenos grupos, de casais, por exemplo, que tem filho, a gente vai continuar fazendo online. Por quê? Porque facilita. A pessoa não precisa pegar o filho, tacar dentro de um carro para cruzar a cidade e ir para o outro lado para conseguir participar de um pequeno grupo. Dá para fazer isso de forma online, isso a gente vai continuar depois da pandemia. Mas hoje, precisamente hoje, eu quero falar com vocês sobre isso, sobre como que a igreja pode integrar novos visitantes na vida da igreja de forma online, ainda mais por causa dessa questão toda da pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, vou te dar um resumo do que a gente fez aqui em Buenos Aires. Quando começou a pandemia, a gente se planejou para que isso durasse 5 anos. Pode parecer exagerado, porque a pandemia não vai durar isso tudo bem, mas a gente achou melhor se planejar para fazer igreja online por 5 anos do que ficar numa atitude passiva de que daqui 2, 3 meses termina, não termina. Né? Minha esposa médica, outro dia, ela falou para mim, falou, aquele meme que a gente viu no começo do ano, que a gente fez piada, que dizia que 2020 ia ser o primeiro ano de quarentena, ela falou, tá virando verdade. Você vê, a Europa tá já começando uma segunda onda do coronavírus, o Brasil vai ter, a Argentina aqui a gente vai ter, com certeza, mais para frente, porque a gente aqui tá atrasado, né? Estamos na primeira onda ainda. Mas enfim, a questão é muito melhor planejar a igreja a longo prazo de forma online do que ficar na expectativa de que ela vai acabar logo e a gente vai poder ter vida normal. Então, pra gente aqui, o que aconteceu? O fato da gente ter se planejado para 5 anos de pandemia nos ajudou a ter algumas ideias, implementar algumas coisas que nos funcionaram muito bem. A gente tem os pequenos grupos da igreja que a gente chama de GBO, Grupo Buena Onda, né? Esses pequenos grupos se multiplicaram no meio da pandemia, a gente teve novos visitantes chegando na igreja nessa época de quarentena, né? A gente tem cada 3 meses o que a gente chama de DNA, que é uma classe de integração, uma aula de integração para aquelas pessoas novas que estão chegando na igreja. Isso a gente fazia de forma presencial, a gente está fazendo de forma online, e eu sempre falo que fazer igreja é muito mais do que transmitir o culto. Tem muitos pastores que estão limitados a transmitir o culto da igreja, mas isso é uma parte pequena de fazer igreja. Igreja é adoração, serviço, evangelismo também, integração, discipulado, comunhão, oração, enfim, tem um universo todo de fazer igreja. Obviamente algumas coisas a gente não tem como fazer, tipo batismo, não vou fazer batismo online, né? Mas, tirando isso, basicamente todo o resto das coisas que a gente fazia como igreja a gente continua fazendo, tirando, obviamente, ensaio da música, ou enfim, coisas que não tem realmente como se fazer de forma online, né? A gente tinha uma reunião que a gente faz uma vez por ano, que é tipo um encontro com Deus que a gente faz de orar mais pelas pessoas e tal. Online isso não tem condição. Ainda mais com a internet que a gente tem aqui, tem uma empresa aqui na Argentina que se chama Fibertel. Ela chega a dar saudade da net do Brasil, pra você ter ideia de quão ruim ela é. Então tem essas limitações, mas eu digo, fazer igreja é muito mais do que transmitir o culto online. Tem muita igreja que acha que só por transmitir o culto online está fazendo igreja. Não está, é uma parte pequena de fazer igreja, transmitir o culto online. Tem um processo muito maior com isso tudo. Então, evangelismo. Eu sempre me dedico a ensinar pastores, igrejas e líderes a se desenvolver na internet para conseguir evangelizar, porque evangelismo online é algo poderoso. Tem gente que acha que não funciona. Na verdade, não só funciona, como funciona muito melhor do que o presencial. Dá um alcance muito maior
porque você não depende do espaço físico para evangelizar, né? Então, enfim, tem um monte de vídeo no meu canal que eu falo sobre isso daí. Mas a questão é a seguinte, isso não se trata só de ser moderno. Tipo assim, a igreja tem que ser moderna, tem que estar na internet, tem que estar nas redes sociais, para não ser retrógrada. Não, não tem a ver com isso. A igreja, ela pode estar na internet para alcançar pessoas que vão conhecer Jesus através das redes sociais. Então, de nenhuma maneira eu estou aqui como o cara que tem todas as respostas do mundo, todo mundo está aprendendo, eu também estou nesse processo, mas tem muitas coisas que a gente aprendeu aqui com a igreja em Buenos Aires, que a gente implementou, que funcionou, mesmo na época de pandemia, como eu falei, os pequenos grupos só cresceram, né, novas pessoas chegando, então tem muita coisa que foi boa que a gente implementou. Graças a Deus eu tenho uma equipe que é muito mais inteligente e criativa do que eu, e eu escuto eles, né, porque eu sei disso. Então, outro dia, o que aconteceu? A gente tinha, antes da pandemia, a gente tem um ministério na igreja que se chama Conexão. O que esse ministério faz? A equipe de integração, né, de conexão, eles estavam responsáveis por identificar novos visitantes. Por quê? Nos últimos 3 anos e meio, todo fim de semana tem gente nova chegando na igreja. E como? Através da internet. Então, pensando nisso, na necessidade de ter uma equipe que identifica essas pessoas para abordar elas, para ter uma conexão com elas, a gente criou esse Ministério de Conexão. Basicamente, o trabalho deles em todo culto era identificar as pessoas novas que chegavam no culto, né? Porque, como eu falei, os últimos 3 anos, todo fim de semana, 3 anos e meio, todo fim de semana tinha gente nova chegando na igreja através da internet. E de forma online a mesma coisa continua acontecendo. Então, o que eu falei com o pessoal? Eu falei, ó, antes da pandemia, o que a gente fazia? A gente pegava a galera da igreja para identificar essas novas visitas. E por que a gente fazia isso? Porque cada 3 meses a gente fazia uma aula de integração, né, para os novos visitantes, a gente apresentar a visão da igreja, eles começarem a servir na igreja, e a gente precisava ter uma equipe para chegar e abordar a pessoa, falar, e aí, cara, tudo bem? Como é que você conheceu a gente? Como é que você chegou? E a grande maioria, 99,9%, falava, cheguei pela internet, porque muito antes da pandemia a gente já estava fazendo um trabalho prévio com as redes sociais de evangelismo online. Então o que acontece? O camarada chegava na igreja e falava, eu vim pela internet, e a equipe falava, as pessoas vieram pela internet, falava, não, isso daí não adianta pra gente. Você precisa cavocar um pouquinho mais para entender o que a gente está fazendo, o que funciona e o que não funciona. Então você precisa perguntar para a pessoa, falar, vamos lá, tá bom, você veio pela internet, mas você chegou por onde? Você chegou pelo Facebook, você chegou pelo Instagram, você chegou por onde você chegou? O que você viu? Porque isso nos ajuda a entender melhor o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, eu cheguei pelo Facebook, mas o que você viu no Facebook? Ah, eu vi um vídeo falando de tal coisa. Tá bom, isso nos ajuda a ver o que a gente está fazendo, que está funcionando, que dá mais resultado. Então, isso é a primeira coisa. A equipe identificava as pessoas, se conectava com elas. E aí, isso ia, vamos dizer, a gente tinha os dados da pessoa, a gente pegava o e-mail dela, a gente se contactava por e-mail e depois a pessoa acabava participando de uma classe de integração, né, de uma aula de integração, para a pessoa começar a ser parte da igreja. O que a gente fez agora na pandemia? Um tempo atrás, a equipe de conexão, conversando com eles, eles jogaram a ideia para mim, falaram, Rodolfo, por que a gente não faz igual ao presencial? Eu falei, porque a gente não está no presencial. Eu falei, não, mas, eu digo, por que a gente não faz a mesma coisa que a gente fazia? Eu falei, como assim? Falaram, a gente não identifica os novos visitantes da igreja e contacta eles e depois a gente faz uma aula de integração com eles? Eu falei, sim. Eu falei, por que a gente não faz isso online? Eu falei, mas como que vocês pensam em fazer isso? Falaram, é simples. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode contactar as pessoas que a gente vê, porque todo culto eu vejo, todo devocional, a gente faz devocional toda quarta-feira à noite, 9h30 pelo Instagram, eu sempre vejo que tem pessoas novas, né, vendo os cultos, e que comentam, e que interagem, e a gente não está abordando essas pessoas, vamos contactar essas pessoas. Então a gente vê, a gente pode ter na equipe de conexão 1, 2, 3 pessoas que estão, vamos dizer, focadas em identificar as pessoas novas, que estão conectadas ao culto, a gente aborda essas pessoas depois, quem comenta, quem vê, quem está participando, né, quem está mais ativo. Depois a gente conversa com essas pessoas, manda um direct message no Instagram, fala, ó, que bom que você esteve online com a gente, participando do nosso culto online, que alegria ter você aqui com a gente. Se você tiver algum pedido de oração, pode nos falar. Se você gostaria de saber mais da igreja, a gente adoraria estar em contato com você. Algumas pessoas vão responder, outras não vão responder, algumas vão ignorar, outras não, e algumas vão dar corda, vão dizer sim, eu gostaria de saber mais da igreja. Essas pessoas se inscrevem com o e-mail delas, para elas poderem ter acesso a essa aula de integração que a gente faz de forma totalmente online, e isso é simples de fazer. Você pode usar, por exemplo, o formulário do Google, o Google Form. Ah, Rodolfo, mas eu não sei usar. Vai no Google, vai no YouTube, escreve como usar o formulário do Google Form. É super simples de fazer. Minha avó consegue aprender esse negócio. Tá? Então você vai lá, escreve, aprende e você faz um formulário de inscrição através do Google Form. As pessoas vão se inscrever e depois disso você vai ter uma data, né, exatamente para você fazer essa aula de integração com as pessoas, para elas se apresentar a igreja para elas, a visão da igreja, a história da igreja, mostrar como que elas podem servir em diferentes ministérios na igreja, e você pode fazer isso de forma totalmente online pelo Google Form. E depois você vai transmitir de forma online
porque não está permitido ainda o presencial em muitos lugares, e tem gente que tem medo também de se reunir, ainda algumas cidades ou países que já está liberado. Você vai fazer todo o processo da aula de integração da igreja, de apresentar a visão, a história, como que a pessoa pode servir na igreja, né, o processo de envolver melhor os novos visitantes na igreja de forma online. Você vai fazer de uma forma não pública, aberta assim para qualquer pessoa, mas você vai fazer isso para aquelas pessoas que se inscreveram com e-mail, para aquelas pessoas que estão interessadas em participar. Então você vai fazer de forma privada, você pode fazer por Zoom, você pode fazer por uma série de ferramentas. Tá? A gente aqui fez pelo Google Meet, que é uma ferramenta também muito boa, e é muito importante nesse processo de evangelismo online você ter o e-mail da pessoa. Não digo de comprar e-mail, porque isso não funciona, mas de você obter o e-mail dela, voluntariamente a pessoa deixando o e-mail dela para você para receber seu conteúdo, porque seu conteúdo é relevante para ela. Isso é o que mais funciona, e a parte mais interessante de você ter um e-mail é o seguinte, você consegue tranquilamente depois montar uma base de dados grande de pessoas que estão interessadas no que você está falando. Porque ao não ter o e-mail, você fica eternamente dependente do alcance orgânico e do alcance pago, seja pelo Facebook, Instagram, YouTube, etc. Você tendo e-mail da pessoa, você fala direto com ela sem depender das redes sociais. Então isso é muito inteligente. A gente falou também bastante sobre integração e sobre discipulado também, né? É parte da vida da igreja. Se você quer um conteúdo, está em espanhol, mas você pode traduzir para o português, eu não ligo, não tem problema. Está no site amorsemlimites.tv, lá no menu tem uma opção que se chama recursos. Você pode fazer download de um arquivo de um material que é de discipulado para quem acabou de se converter, tudo que a pessoa precisa, vamos dizer, aprender depois de um ano, né, que ela se converteu, em um ano, o primeiro ano de vida de crente dela, o que ela é importante ela aprender, quais doutrinas é importante ela aprender. A gente colocou tudo isso num livro específico para ela poder estudar. Tá? Então isso está disponível gratuitamente no site amorsemlimites.tv. Lá no menu você clica em recursos ASL. E para você que está interessado em entrar no curso completo da Igreja Relevante nas redes sociais, é um curso que eu ensino todo o meu método de ensino de evangelismo online, de como que a igreja pode ter um maior alcance na internet. Isso é algo que acontece poucas vezes ao ano. Nesse ano de 2020 a gente teve só 2 turmas. A gente está agora, essa semana, segunda-feira, abriu as inscrições para uma nova turma, e as inscrições vão fechar entre hoje e amanhã, porque a gente trabalha com vagas limitadas para poder dar um suporte decente para cada pastor que se inscreve. Então, entre hoje e amanhã vão terminar as vagas. Se você está afim, não dorme no ponto, entra em rodolfomiro.com, você vai clicar lá no idioma português e vai clicar lá no menu em Workshop Online. Lá tem todas as informações, o link, né, o temário, tudo isso está lá. Você pode entrar, pode se inscrever. Só não fica comendo mosca, não dorme no ponto, porque sempre quando a gente encerra uma turma nova, sempre tem alguém que diz, agora eu quero me inscrever. Eu falo, cara, agora não dá. Agora você tem que entrar na lista de espera e esperar a próxima turma, que a gente ainda não tem data definida para fazer isso daí. Tá bom? Espero que tenha te servido, espero que tenha te abençoado. Não esquece, entra em rodolfomiro.com, escolhe o idioma português, vai lá em Workshop Online, e isso, se você estiver vendo entre os dias 25 e 26 de novembro, dependendo do horário, ainda dá tempo de você entrar nessa turma. Se não, se você ver depois, você pode se inscrever na lista de espera, que quando abra uma depois de alguns meses, você vai ser notificado. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.